Nessa noite, meu Pai, já oramos nessa noite, meu Deus, já entoamos louvores, ó Deus Pai, a teus pés, ó Deus meu, mas agora chegou, ó Deus Pai, a melhor parte, meu Pai, que é ouvir da tua, aquilo, meu Deus, que tu tens, ó Deus Pai, para cada um de nós nessa noite. Meu Deus, eu peço a Ti, ó Deus Pai, louvo a Ti, ó Deus meu, pela vida, ó Deus Pai, do Bispo Emanuel, da tua família. Louvo a Ti, ó Deus Pai, pelo Teu ministério, meu Pai, e que nessa noite, meu Pai, mais uma vez, ó Deus, ele venha ser, ó Deus Pai, um canal usado por Ti para falar com cada um de nós. Pai querido, estamos aqui, ó Deus Pai, com o coração aberto, meu Deus, para receber da Tua parte aquilo, ó Deus Pai, que Tu tens para a Tua igreja. Pai querido e santo, fale conosco, ó Deus Pai, maravilhosamente nessa noite. É o que pedimos a Ti e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber uma salva de palmas de Deus. Eu cumprimento a igreja em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória. É só estar preparado. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Esse é o livro mais fácil, um dos livros mais fáceis de se encontrar. É logo o inicial da Bíblia. Tem como a gente só buscar o capítulo 26 e partir versículo 10 em diante. Amém? Amém, Jesus. Todos encontraram? Glória a Deus. Então disse Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher, e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sidna. Isaac mudou-se dali e cavou um outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você e o abençoarei, e multiplicarei os seus descendentes do amor ao meu servo Abraão. Ou seja, por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Amém? A igreja pode se sentar. Eu, quando comecei a meditar nessa palavra, eu me lembrei de duas gerações. A geração de Abraão, pai, a geração de Isaac, filho. Ontem aqui foi falado que Abraão
quando foi acometida a terra dele ali com fome, ele foi ali para a terra dos filisteus e ele mentiu, ele negou que Sara era sua esposa, com medo de ser morto pelos homens daquela época, porque a sua esposa era muito bonita. Não foi diferente com Isaac, ele fez a mesma coisa. Ele falou para aqueles homens ali que Rebeca era a sua irmã. Quer dizer, o pai cometeu uma falha, o filho cometeu a mesma falha. Então eu aprendo com essa palavra, com essa passagem da Bíblia, que nós pais, quando fazemos algo de errado e os nossos filhos observam, obviamente ele vai fazer a mesma coisa. Então o que é que Deus quer falar conosco essa noite? Aqui dentro desta casa tem pessoas que estão dando mau exemplo aos seus filhos. Aqui dentro dessa casa tem pessoas que muitas das vezes não deixam o filho vir para a igreja, porque acha que ele tem que ficar em casa brincando. Não. Tragam seus filhos para a casa de Deus, porque aqui ele aprende a verdade. Eu comecei a meditar e comecei a pensar, começou a vir à minha mente coisas, lembranças do passado. Quantas pessoas não foram maltratadas? Quantas pessoas não foram invejadas? Aí eu cito, quantas pessoas não foram traídas? Aí eu cito o nome de quem? Jesus, um dos que foi traído. A gente vê um banquete tão bonito como esse, hoje um dia de Santa Ceia. E quando a gente olha para uma mesa dessa, toda ornamentada, toda preparada, para aqueles que verdadeiramente estão em comunhão com Deus, participarem da Santa Ceia, aí vem a nossa lembrança que Jesus sendo traído por Judas. Vem a nossa lembrança, a humilhação de Jesus. Jesus ele se humilhou diante dos seus 12 discípulos, lavando ali os seus pés. Mas quando eu venho a passagem bíblica aqui que eu estou levando aqui hoje, essa mensagem, quando eu falo de quem? De Isaac, aí me lembro de Isaac, quando aos 33 anos de idade, preste bem atenção a uma coisa, um detalhe dos 33 anos de Isaac, é o mesmo detalhe dos 33 anos de Jesus. São coisas na Bíblia que a gente vê no Antigo Testamento e que lá no Novo Testamento também aconteceu, se a gente se levarmos em consideração, por exemplo, a idade de Isaac. Aos 33 anos, chega Deus para Abraão e diz: Abraão, tu pega o teu filho que tu tanto amas, leva ao monte que te mostrarei, ali tu me dá ele em holocausto, ou seja, em sacrifício. Presta atenção numa coisa, muitas das vezes Deus quer falar só com você. Deus não quer falar com ninguém que esteja próximo de você. O que você quer dizer com isso, bispo? Eu quero dizer o seguinte: Abraão era casado e muito bem casado com Sara. Deus poderia chegar ao casal e dizer: olha, eu vou pegar, agora eu vou mandar Abraão levar o filho dele, Isaac, para me dar em holocausto. Não, ele falou apenas com quem? Com Abraão. Tem momentos em nossas vidas que Deus só quer falar com você. Tem momentos em nossas vidas que Ele não quer que ninguém esteja próximo a você. Um certo dia nós estávamos conversando, eu e a minha esposa, e ela falou assim: você tem segredo com alguém? Eu disse: tenho, com Deus. Tem coisas que Deus fala comigo que não é para eu falar para ela. Tem coisas que Deus fala com ela que não é para ela falar para mim. Não é porque eu sou casado, porque ela anda do meu lado, não. Não é porque eu vou completar agora 34 anos de casado, que ela tem de contar todas as coisas, não. 33, aliás. Não tem que contar todas as coisas, porque Deus quer falar com ela. Naquele momento em que Deus falou com Abraão, Ele disse: Abraão, pega o teu filho que tu tanto amas. Deus estava colocando ali Abraão em prova. Ele queria saber se verdadeiramente o amor que Abraão certamente falava ou transmitia, o amor que ele testemunhava ter por Deus, era verdadeiro. Ou se na primeira tentativa de uma prova, de pegar o filho seu, que ele tanto ama, para levar em holocausto, se ele iria desistir.
Mas Abraão não. Abraão saiu de madrugada. A sua mulher certamente estava dormindo. Ele não a acordou. Ele pegou um jumento, colocou a lenha sobre o jumento. Pegou 2 servos dele, Isaac, e saíram. Quando ele viu aquele monte, o monte de Moriá, ele disse ali: olha, você levar um filho para sacrificar, nós queimamos os nossos filhos, independente da posição em que ele se encontra. Não importa se o teu filho é evangélico, não importa se o teu filho frequenta a igreja, ele pode ser o que for, você sofre por ele. Ali quando ele viu, ele deixou o quê? O jumento lá embaixo, os 2 servos. Pegou o feixe de lenha e colocou nas costas de quem? De Isaac. Aí eu aprendi numa reflexão muito importante que, primeiramente, ele não quis falar com Sara, porque certamente, se ele falasse para Sara, Sara ia chegar, o inimigo ia chegar em Sara e ia tentar convencer Abraão a não ir. Abraão, não faz isso com teu filho. A gente tem um filho tão querido, você ama tanto o seu filho, como é que você vai levar em sacrifício? Mas ele não falou com Sara. Ali no monte, quando ele deixou o jumento lá embaixo, e também deixou os 2 servos, ele poderia subir aquele monte com aquele jumento e levar os servos, mas não, sabe por que ele não levou o jumento? Os servos certamente iam tentar convencê-lo. Mas o jumento, certamente, quando chegasse no momento do sacrifício, o inimigo ia tentar usar o próprio Isaac para dizer: mas pai, não veio o senhor me matar? O senhor não mata o jumento. Ou então os próprios servos, se subissem lá, por que tu não faz com o jumento? Tira o sangue, não é sangue que Deus quer, então tira do jumento, não do teu filho. Mas não, os 2 ficaram lá embaixo, juntamente com o jumento. Abraão subiu aquele monte, levando seu filho, amado, querido. Certamente aquela subida ali foi uma das subidas mais tristes da vida de Abraão, porque ele tinha a certeza que ele iria cumprir aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele era obediente a Deus. Ele deu uma prova de quê? De obediência a Deus. Ei, muitas pessoas estão desobedecendo a Deus. Eu fico triste quando eu ouço sair da boca de uma pessoa que já tem um grau dentro da área eclesiástica dos ministérios e falar: mas hoje nós estamos na era da informática, pode fazer tudo. Para Deus não tem esse negócio de era de informática, não. Se você se desviar da palavra dele, você está pecando. Na Bíblia tem várias pessoas que pecaram, mas foi para salvar vidas. Aquelas parteiras falaram para o rei: mas rei, toda vez que eu chego lá, essas mulheres elas são tão saudáveis que quando eu chego elas já deram a luz. Porque a ordem daquele rei era matar todos os homens que nascessem, todas as crianças homens. Ela falou a verdade? Não. Ela omitiu. Mas quando a gente omite a verdade, a gente mente, a gente peca. Mas Deus deu a essas mulheres uma nova vida, porque ela estava salvando vidas. Olha, eu não quero dizer que você vai chegar em casa e dizer que posso mentir, porque eu estou querendo salvar a vida de A ou de B. Não, fale a verdade, porque Deus gosta de ouvir a verdade das nossas bocas. Eu quero lembrar para você que naquele momento em que Isaac ia cumprir a determinação de Deus, ele colocou aquele jovem, o jovem olhou assim: mas pai, eu trouxe a lenha, está aqui tudo pronto, cadê o carneiro, cadê o bode que vai ser sacrificado? Ei, lembre-se que antes Abraão, quando subir lá no monte, ele falou: eu vou, mas eu volto. Nós vamos, mas nós voltaremos. Ele tinha a certeza de que se ele obedecesse a Deus, nada iria acontecer com aquele jovem.
E foi o que exatamente ocorreu naquele momento. Porque no momento em que ele ia fazer o sacrifício, verdadeiramente veio lá uma voz do anjo de Deus: Abraão, Abraão, queres fazer com teu filho, Abraão? Aí Abraão olha e vê o cordeiro assim, amarrado para o sacrifício. Sabe o que é que a gente aprende com isso? Eu aprendi com isso. Não sei se vocês estão aprendendo. E quando nós obedecemos a Deus, naquele momento mais crucial de nossas vidas, no momento em que nós mais estamos sofrendo, Deus entra com a sua providência. Aleluia. Se Deus tem promessa na minha, na sua vida, na sua, na minha vida, obviamente não baixe a cabeça. Pode vir o que vier, mas isso é difícil, é complicado. Quantas turbulências nós não passamos em nossas vidas, no dia a dia. É no trabalho, é dentro de casa, é dentro da igreja. Por onde nós passamos, as pessoas vão. Às vezes se apontam, lá vai o crentinho. Gostei até quando a bispa fala hoje sobre o rapaz que nós fomos a Santo Antônio Descoberto, deixar a missionária lá. Quando nós voltamos, nós vamos almoçar. Fomos para um lugar, estava fechado. Aí fomos para outro, olhei, a comida não é muito boa. Fomos para outro lugar. Aí eu disse: olha, a gente nem vê se a gente viu a carne, já não gostou, a gente nem vê a carne, de repente não vale nada. Aí voltamos e encontramos o antigo que nós estávamos procurando. E aquele jovem sentou ali, chegou ali perto de mim, e falou o que a bispa acabou de falar, e pediu oração. Quando ele falou: eu quero uma oração, eu já me levantei para orar por ele. Ele disse: não, eu quero só colocar o meu nome aqui. Eu acho que ele ficou, talvez até com vergonha da oração que eu ia fazer dentro daquele pessoal que estava ali almoçando. Eu não tenho vergonha de fazer o serviço para a obra de Deus, condição de for. Quando ele falou: eu quero uma oração, eu já me levantei para orar. Então eu quero só pegar, pega o meu nome, ele começou a pegar. Ali ele começou a trazer suas profecias. Uma das profecias que eu mais gosto foi que ele falou: você tem que buscar mais a Deus. Falou para mim. Você tem que buscar mais a Deus. Isso eu sou consciente. Mas tem pessoas que a gente for falar isso: não, que é isso? Eu oro demais. Ora demais nada. Está um preguiçoso desse levante. Não ora não, é mentira. Isso não é uma missão, é mentira pura mesmo. Não é uma missão, é mentira. Não ora não. Tem agora uma pessoa lá que falou: não, agora eu estou orando com meu marido uma vez por semana. Meu pai. E pronto, está salva. Deus sabe tudo. Eu quero dizer para você que quando Abraão ali, ele obedeceu a palavra, a vontade de Deus, a determinação que ele determinou de levar o filho, ele tinha certeza que não iria acontecer nada com o filho dele, porque ele era promessa, ele tinha promessa. E você vê o início dessa palavra, quando Deus chamou Abraão, o nome dele não era Abraão, era Abrão. Até o versículo 16 o nome era Abrão. No 17 ele começou a mudar. Tanto ele era Abrão como Sara não era Sara, era Sarai. No versículo 17, no capítulo 17, ele mudou. Não se chamará mais Abraão, agora sim Abrão. E logo em seguida ele falou: a tua esposa também não se chamará mais Sarai, vai chamar Sara. Por quê? Para você conseguir a sua bênção, Deus muda até o teu nome. Estou bonzinho hoje, né? É que Deus está querendo que eu fale assim hoje. Olha, se vier alguma coisa depois, não venha depois querer dizer que eu usei as palavras que não eram minhas. Que eram minhas, aliás, eram palavras de Deus. São palavras verdadeiramente de Deus querendo falar. Eu quando vou pregar, eu peço: Deus, pelo amor de Deus, o Senhor me usa muitas vezes para descer a chibata, para baixar mesmo, se for. Deixa eu ser mais maleável. Mas é como hoje eu vi, eu fiquei muito feliz quando o Aloysio e o Gleitos falaram comigo. Que Deus mandava, tem que falar mesmo. Não importa. Se nós temos que ser verdadeiros, nós temos que falar que Deus manda falar. Muitas das vezes, quando os pregadores estão aqui em cima pregando, eu estou só engolindo aqui, porque eu digo: isso é para mim. Porque não pensem que eu ando assim bonitinho aqui. Ó. Por mim eu estava de calça e chinelo, mas é uma coisa que já vem de muito tempo, as pessoas se apresentarem assim, né? Porque tem até uma música que fala: então não prega não, quem prega, Deus é que manda o homem para pregar.
É oração, jejum, joelho dobrado. Né? Como eu uma vez ouvi falar, Satanás falando, eu não posso ir com aquela mulher não, porque ela fica com os pés para trás, ou seja, ela fica ajoelhada orando. Não pode, ninguém pode ir contra um filho de Deus que busca verdadeiramente a sua face. Eu quero dizer para você, que eu falei aqui da vida de Isaac e de Abraão, mas eu quero entrar bem no texto da palavra, no tema da palavra, que é exatamente os poços que foram entulhados. E agora, Isaac passa a desentulhar aqueles poços. Na época em que Abraão omitiu, como falou aqui, mas mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, quem era o rei? Abimeleque, rei dos filisteus. Na época em que Isaac também mentiu, dizendo que Rebeca não era sua esposa, com medo de morrer, o rei também era Abimeleque. Quer dizer, veio de uma geração para outra geração. Só que Isaac ele começou a prosperar naquela terra. Ele começou a crescer, começou a ficar rico, com a palavra de Deus, que ele ficou riquíssimo. Olha que coisa interessante. Era muito mais do que rico, tinha muitas coisas, dinheiro, tinha tudo, tinha fazenda, tinha terra, tinha isso, aquilo outro. Aí a inveja começou a imperar sobre a vida de Isaac. Qual foi o primeiro pecado que entrou na face da terra? Muitas pessoas pensam que foi o pecado de Adão e Eva. Porque Satanás já existia. E Satanás foi expulso juntamente com um terço dos seus anjos, os anjos lá do céu, porque invejou a Deus. Eles queriam ter no mínimo igual a Deus. Eles queriam ter a glória de Deus, mas Deus não dá sua glória para ninguém não. Mas eu já vi na passagem bíblica, quando Salomão chegou e Deus perguntou: Salomão, o que é que tu queres, Salomão? Ele falou assim: sabedoria e conhecimento. Aí Deus falou: já que tu não pediste a morte dos teus inimigos, tu não pediste riqueza, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, riqueza e glória. Aleluia. Deus deu glória a Salomão. Glória a Deus. Mas Satanás queria muito mais do que isso. E Deus, ó, sai de mim. Aqui não tem lugar para você. Como fizeram com Isaac? Quando o rei Abimeleque viu que o Isaac estava se enriquecendo tanto, enriquecendo tanto, ficando riquíssimo, como está na palavra de Deus, ele disse: sai daqui que aqui não dá para tu ficar, né? Tem que ir para outro lugar. Né? Porque Isaac, ele tinha a promessa de Deus. E quando nós temos promessa de Deus, as pessoas podem entulhar quantos poços forem, e não vai adiantar. Porque Deus vai entrar com providência e você vai conseguir desentulhar. A palavra diz que todos os poços que Abraão abriu, eles foram entulhados, foram colocados terra dentro. Mas aí Isaac voltou para cavar novos poços, para desentulhar os poços. E a palavra nos diz o seguinte: eu aprendo que o primeiro poço foi chamado, Abraão deu o nome de Ezequiel. Preste atenção, porque Ezequiel, lugar de contenda. Se você deseja desfrutar das promessas de Deus, você tem que enfrentar essas contendas. Você tem que ser superior a todos aqueles que tentam te derrubar. Pode vir o que vier. Pode ter certeza de uma coisa: não é a carne, não é o sangue que está fazendo nada contigo, mas são as potestades e os principados que estão aí ao redor do mundo. Só abrindo. A palavra me ensina que lá em Mateus, não estou lembrado do capítulo agora, eu acho bonito quando a pessoa diz o capítulo e diz onde é que está, né? Mas eu não digo não para não errar. Você que está na Bíblia dizendo o seguinte: que quando o inimigo sai, ou seja, quando Satanás sai do corpo de uma pessoa, ele fica vagando. Aí depois ele volta e encontra brecha. Aí vem ele e conta mais 7. Aí não é mais um não, são 8. Aí imagina, saiu aqueles 8, pá, aí volta 8 mais 7, 15. Aí é por isso que diz casta de sabedoria. E para tirar é complicado.
Então, quando tirou o demônio de dentro do corpo da pessoa, que saiu dali, a pessoa tem que fechar a brecha. Ele tem que estar na brecha, não deixar a brecha. Aí a gente aprende com isso. Uma coisa interessante. Eu vi uma frase de uma vez que eu acho muito bonita. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Se você está aqui dentro dando fruto, vai aparecer meio mundo de situações em que vão atirar pedra em você. Agora, se você não estiver dando fruto, não vai acontecer nada. Você vai dizer, a minha vida está uma benção. Benção, né? Deus está lá em cima, só anotando, né? Só anotando, porque não está fazendo nada para Deus. Isaac era uma pessoa amada, porque ele tinha um pai que deu um exemplo. O Abraão, ele deu um exemplo. Ele foi exemplo de vida. Todo ser humano tem um momento de fraqueza. Nós não vamos dizer assim, eu pego. Sim, claro que eu pego. Pô, até o Aloysio hoje me lembrou, quando eu fui levar o meu neto, João Emanuel, lá no hospital, quase 1h da manhã, de repente sai a minha filha com o garoto nos braços, chorando. O que está acontecendo? Não, porque a doutora falou que parece que João está com soco no coração. Eu falei, soco no coração é dele não. Depois eu pedi perdão a Deus, porque eu pequei naquele momento. Ou não pequei? Pequei, porque eu quis a maldade da mulher que eu nem conhecia. E eu disse, graças a Deus, que eu estava dentro desse quarto. Desse consultório, porque eu não sei o que poderia ter. Mas Deus é tão bom que só deixa o homem entrar. Porque você vai levar uma pessoa tão querida que você, de repente, a médica. Eu falo com muitas pessoas que se dizem entendidos da medicina, que para nós falarmos alguma coisa, nós temos que primeiro saber o diagnóstico, se é realmente aquilo. Não dizer assim, né? Você já está cansado, 1h da manhã, né? E de repente o cara chega e diz para você na tela, na sua cara assim, o seu filho deve estar com soco. Meu Deus do céu, você imagina se a mãe sofre no coração, o que é que não pode acontecer naquele momento? Então, até para nós falarmos, nós temos que saber o momento certo e termos a certeza de que do que estamos falando. Então, aqui eu falei do poço de Ezequiel, contendas, são intrigas, são pessoas procurando às vezes, querendo destruir a sua própria vida, querendo mostrar que você não é nada. Vê você entrar dentro de um local, aí nem olha para você, nem aperta a tua mão. Parece até o tal, dono do mundo, eu sou o dono do mundo. Tem muita pessoa que está caindo, sabe por quê? Porque não tem condições nem de subir o primeiro degrau. Eu gosto de lembrar que quando Jacó sonhou, ele não sonhou com elevador não, viu? Ele sonhou foi com escada para subir degrau por degrau. Glória a Deus, aleluia. Bota isso na sua cabeça. Olha, eu subi muito rápido, mas porque Deus me preparou desde criança. Eu contei aqui meu testemunho várias vezes, mas tem pessoas que precisam ouvir. Quem entrou aqui dessa igreja precisa saber de novo. Aos 8 anos de idade eu comecei a ingerir bebida alcoólica. 8 anos. Eu passei 37 anos da minha vida ingerindo bebida alcoólica. Aos 45 anos de idade, lá em Manaus, no interior na capital lá em Manaus mesmo. Deus me tirou do fundo do poço. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque tinha 1, 2 e um monte de gente orando para que isso acontecesse. Eu aceitei Jesus no dia 22 de setembro do ano de 2002. Eu fui batizado no dia 1º de setembro do ano de 2005. Eu fui consagrado a bispo no dia 3 de junho de 2007. Ei, não fui obreiro, não fui diácono, não fui presbítero, não. Eu saí do fundo do poço, para uma posição que Deus me colocou. E ele disse, eu me agradei. Aí eu vim para aqui, para a cidade da Ceilândia, uma cidade que eu morava em Guará, morei no Guará 15 anos, 4 dias e 24 meses e 22 dias. Eu servi estadual da Armada lá em Maria. Está registrado lá no documento que eu recebi. Eu vim na Ceilândia aqui umas 2 vezes. Digo, Deus me defenda morar na Ceilândia. Onde é que eu estou morando? Hein? Onde é que eu estou morando desde 2006? Ceilândia. Porque às vezes a gente fala demais. A gente não conhece, não sabe quais são os projetos de Deus na nossa vida.
E os projetos de Deus, Ele não vai deixar de cumprir na vida de nenhum de vocês. Aleluia. Se Ele deu, Ele disse, olha, vai acontecer isso, vai acontecer no momento dele. O relógio de Deus não é aquele ou aquele ali, não. Aquele relógio ali não é convertido, não. O relógio de Deus é o tempo dele, certo? É no momento dele. Na hora que ele disse assim, chegou o momento, pum. Foi assim comigo. Peguei um barco, saí da cidade de Tefé. Enganei até minha esposa, né? Porque eu saí com um colega meu, o segundo sargento da Marinha, nós dois. Vamos beber. Vamos beber. Bebemos até Manaus. Quando eu chego em Manaus, aí começou o trabalho de Deus. O barco atracou no flutuante, eu botei o pezinho no flutuante para ir para a terra, para passar sábado, domingo só. Aí me sobreveio uma ressaca que eu nunca tinha sentido na minha vida. Os 37 anos em que eu virei de vida alcoólica. Na mesma hora eu peguei o celular e liguei para o dono de outro bar. Davi, me arranja um camarote, que eu acabei de chegar em Manaus e tenho que retornar para Tefé hoje mesmo. Eu disse, não, seja por isso. Fui para outro barco, peguei minha mala, joguei dentro e fui embora. 36 horas de viagem, subindo aquele rio Solimões, Manaus até a cidade de Tefé. Só ingerindo água de coco, Deus fazendo a lavagem com água de coco, com cuidado. Estou contando esse testemunho, porque tem pessoas aqui dentro que necessitam, que dizem assim, eu não tenho mais jeito. Tem sim! Porque eu estou aqui como exemplo, não estou contando testemunho de ninguém, estou contando meu testemunho. Outro dia eu estava no trabalho, aí um cidadão lá, que ele gosta muito de fazer os outros rir, até parece um palco de circo, né? Porque tem pessoas que fazem rir, né? Acha que todo mundo tem que é palhaço, vai ficar olhando e rindo. Aí ele chegou perto de mim e quis soltar uma pinceladazinha. Tu era do mundão, eu disse, era, mas eu não sou mais. Glória a Deus, aleluia. É diferente. Porque as pessoas me conheciam. Tem pessoas que me conheceram quando eu era do mundo mesmo. E hoje eu trabalho com eles, eu me respeito. Quando vão falar alguma coisa, alguma brincadeira, olha, não brinca com o irmão. Porque lá na Marinha, o pessoal me conhece como irmão. Meu nome de guerra lá é irmão. Se você ligar, eu quero falar com o Manuel, e se você vai conseguir falar, mas fala, eu quero falar com o sargento irmão, aí o pessoal já sabe quem é. Agora, se falar o bispo Manuel, você já conhece, porque sabe, porque eu deixo meu cartão lá em cima da mesa, alguém pegar e vai pegar a telefone. Então veja só, assim como Isaac, ele tinha algo de Deus para acontecer na vida dele, como algo de Deus aconteceu, tem acontecido na minha vida. Não vai ser diferente com nenhum de vocês que estão aqui. Mas tem um detalhe especial. Tinha uma palestra, sexta-feira, com o bispo, que a Marinha antigamente só tinha capelão da igreja católica, só os católicos. Né? Hoje em dia também tem o capelão da igreja evangélica. E o capelão lá da igreja, um comandante, um patrão correto, eu só avistava, pronto, nós fomos uma Páscoa, ele estava lá. E ele foi dar uma palestra para nós. Ele colocou umas coisas lá que eu disse, se ele me der a oportunidade de falar, eu vou ter que explicar um pouquinho mais do que ele está falando aqui, algumas coisas, né? Porque ele disse que a gente, é claro, nós temos que carregar a cruz, como a palavra diz. Né? Aí ele notou lá, não sei o que, o testemunho não é muito importante, a palavra é mais importante, lógico que a palavra é mais importante, mas o seu testemunho também é importante. Aí quando ele me deu a oportunidade, eu joguei João 8,32. Disse, o comandante, eu falei, ele falou assim, a oportunidade está para quem quiser. Sou eu. Eu disse, isso é muito bonito, comandante, é o seguinte, João 8,32 diz, conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Mas se você apenas conhecer a palavra, não vai adiantar de nada. Glória a Deus. Não adianta dizer aqui a pessoa, nós somos evangélicos, sabemos disso. Dizer que conhece a Bíblia, que leu a Bíblia. Mas se não praticar o que está nela, não adianta, porque você não vai a lugar nenhum. Eu sei que ele não gostou muito, eu também não estou nem aí se ele gostou, porque eu falei que foi a verdade. Então eu tenho certeza que se você anda nos caminhos retos de Deus, você hoje está participando da Santa Ceia. Porque isso aqui é uma coisa santa. Isso aqui é a ordenança de Deus. Porque o que nos ensina é o seguinte, que para participar de uma Santa Ceia nós temos que estar em comunhão com Deus. E estar em comunhão com Deus, nós temos que estar em comunhão com nossos vizinhos, com nossos próximos, com nossos distantes. Quando tiver, tem que estar em comunhão. O problema a gente se enfrenta.
Quantas pessoas, um gado machucado, eu falei até com Deus me usou ali, falar com o menino ali. Eu disse, por causa de R$1, o cidadão foi falar comigo. Mas eu não tenho que falar com ele, não. Me pediu R$1 emprestado, eu emprestei, pronto. E foi falar com o irmão, falou mais. Por causa de R$1. O ser humano é muito falho. Mas nós não temos que julgar o ser humano, nós temos é que orar para que ele mude. Nós temos que orar para que o inimigo saia da vida dele, largue ele. Porque nós somos templo de Deus. E nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Aí aqui veio para o outro poço. Eu falei do poço de Ezequiel. Aí veio para o poço de Sitna. Foi o segundo lugar de acusação, de briga e de traição. Eu falei no primeiro de traição, mas já entra nesse aqui também. Porque é lugar de briga. Eu aprendo uma coisa aqui, porque quando Emelec foi falar com Isaac, ele falou com Abraão, que Abraão falou para ele, que os homens dele tinham entulhado o poço, e Emelec falou o seguinte, eu não sabia disso, só estou sabendo hoje. Muitas das vezes, as coisas estão acontecendo conosco, e nós não estamos sabendo o que está acontecendo. As pessoas se aproximam por inveja, se aproximam até mesmo por ciúme de outra pessoa, porque vê o seu relacionamento muito bem com a outra, aí chega a começar a conversinha no ouvido, e você não está preparado para ouvir aquela conversinha, para ouvir aquela punhalada ali, aí começa a achar que aquela pessoa que estava com você está fazendo mal, e você não tem a sensibilidade de chegar e falar para a pessoa, olha, alguém chegou para mim e disse que você está falando mal de mim. Aí termina uma contenda. Um leva e traz, um leva e traz, um leva e traz. É por isso que eu aprendi com essa palavra de quando o rei falou para Isaac. Mas eu não sabia que os meus homens tinham entulhado os teus poços. Hoje eu estou sabendo o que você está falando. Ou seja, o rei quis dizer, por que você não falou logo isso aí? Porque o rei temia Deus, sabia que Isaac era um Deus. Então, nós temos que colocar em nossas cabeças, em nossas mentes, e para que nós possamos passar por algumas circunstâncias boas, nós temos que enfrentar Ezequiel, Sitna, e passar para Rehobote. Aí sim, esse é o terceiro. Rehobote significa viva a conquista, seja livre, pois chegaste a Berseba, o lugar do juramento. Seja feliz. 3 poços. Ezequiel, Sitna, tu vai enfrentar para chegar em Rehobote, tu ter tua vitória. Aleluia. Juntamente com aqueles que têm buscado, vai ter que passar por esses 2 poços. A palavra de Deus nos ensina que no mundo tereis aflições, mas ser